Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar o trabalho sobre ligas não ferrosas de alumínio. O nosso trabalho é composto por Gabriel Tavares, Felipe Novaes, Pedro Campos e João Luiz. O nosso primeiro tópico abordado será a definição. Bom, para começar aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a definição das ligas não ferrosas de alumínio, que, como o nome já diz, são ligas metálicas que não apresentam ferro em sua composição, e sim o alumínio como principal constituinte. As ligas de alumínio são constituídas por cobre, magnésio, silício, manganês e zinco. Elas possuem uma condutividade elétrica e térmica elevadas, assim como uma alta resistência à corrosão na atmosfera ambiente, possibilitando seu uso em diversos momentos no nosso dia a dia. Entretanto, sua baixa temperatura de fusão, que é 600 graus Celsius, impede de ser utilizado em ambientes onde a temperatura é muito elevada. No geral, essas ligas são bem versáteis graças à sua qualidade, sendo utilizadas em quase todos os setores industriais, pois apresenta baixo peso específico, ductibilidade razoável e boa resistência à corrosão. Por isso, aparecem em áreas como construção civil e arquitetura, aeronáutica, automobilística, utensílios domésticos e entre outros. Bem, quanto à parte da história, vamos basear na cronologia dessa linha do tempo e em momentos oportunos vamos pegar alguns trechos referentes ao Brasil. Então, primeiramente, por volta de 6.000 a.C., os primeiros casos com uso de alumínio foi pelos persas, que usam o óxido de alumínio. Posteriormente, 3.000 a.C., o povo egípcio e da Babilônia também utilizavam essas argilas para cosméticos e medicamentos. Posteriormente, em 1809, depois de Cristo já, teve a primeira obtenção que se aproximava a ser o alumínio. Humphrey Davy foi o mentor dessa descoberta, que utilizava, fundia o ferro na presença de alumina, que é um componente que consegue extrair o alumínio. Por volta de 1821, que teve uma descoberta, uma das principais descobertas referentes a esse ramo, foi quando no sul da França foi encontrado um minério chamado bauxita, e que continha por volta de 50% de óxido de alumínio. Então, posteriormente, por volta de 1825, o sulfato de alumínio foi chamado de alumen, que é essa palavra que deu origem ao alumínio. O primeiro a conseguir isolar o alumínio foi o dinamarquês Hans Christian, que ele pegou a alumina e a partir dele conseguiu preparar um cloreto de alumínio, que por sua vez foi tratado como uma liga de potássio e mercúrio. Desse modo, ele obteve essa liga de alumínio. Por volta de 1855, foi quando uma importante descoberta foi feita, que a princípio a primeira forma de extração consistia em uma forma mais cara e não tão eficiente. E por volta de 1855 foi apresentado na exposição de Paris o primeiro lingote desse material mais leve e foi exposto a nova metodologia encontrada por o cientista americano Charles Martin Hall e o francês Paul Harrell, que utilizaram a bauxita e o método utilizado por eles, a inovação deles, foi a redução eletrolítica da alumina, que foi dissolvida em banho fundido de criolita. Quanto ao Brasil, em 1917 surgiu a Companhia Paulista de Artefatos de Alumínio. Em 1941, também é importante frisar que surgiu a Companhia Brasileira de Alumínio. Em 1945, na cidade de Ouro Preto, foi produzido o primeiro lingote de alumínio no Hemisfério Sul. Em 1970, foi criado o ABAL, que é a Associação Brasileira de Alumínio. E em 1983, o Brasil deixa de ser um grande importador e passa a ser um grande exportador do minério, visto que o país apresenta uma das maiores reservas de bauxita do mundo. E um dado mais recente foi que por volta de 2017 o Brasil produziu por volta de 800 mil toneladas do minério, do metal. Pronto. E aí a gente chega, pessoal, nas divisões de composição e classificação, certo? Então,
A gente tem algumas classificações que a gente colocou aqui, inclusive como que isso é chamado, certo? Então aqui ao lado esquerdo, a gente tem alumínio comercialmente puro, que, por exemplo, são ligas de série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, até a série 7. Cada um desses você pode ver, por exemplo, é o alumínio com cobre, alumínio com magnésio, alumínio com manganês, alumínio, enfim, é como se fosse uma liga. E aqui ao lado direito a gente pode ver que ele é formado por 4 dígitos, né? O primeiro dígito dessa sequência é o tipo da liga. Então, por exemplo, é a série 1, a série 2, a série 3, enfim. Assim como no aço a gente tem a série 10, a série 20, a série 30, a série 40, enfim. O segundo dígito ele retrata sobre o controle da impureza, certo? Então, o controle dessa impureza pode variar de 0 a 9. A impureza são ali aqueles componentes indesejáveis na liga, né? E os dois últimos dígitos, eles vão tratar, né? Eles vão identificar a liga nesse grupo, beleza? Passando aqui, o que a gente fez foi uma tabela bem parecida com a tabela que a gente apresentou no dos aços, porque a gente achou muito interessante esse resumo para a gente na universidade que sempre trabalha em projeto e aí pode precisar se basear nisso para poder tomar alguma decisão. Então aqui a gente colocou o alumínio 5052 F naval, o alumínio 6061, o alumínio 6351 e o alumínio 7075. Em todos você pode ver que, por exemplo, a classificação desse alumínio 5052 ele é da série 5, o alumínio 6061 é da série 6, o 7075 é da série 7. Então eles já são diferentes nesse quesito. O 7075 eu vi bastante pessoas falando que esse é um alumínio utilizado na aeronáutica. Então ele com certeza é um alumínio muito mais resistente. Então quando a gente passa para a composição química, a gente vê que o 5052 ele está entre 96 a 99% de alumínio. O 6061 e o 6351, o que eu encontrei nos catálogos de peça era que ele dizia que a porcentagem é como uma base, né, ou o restante. Então, como seria isso? Ele determina a quantidade que tem que ter de cada outro material, por exemplo, quanto tem que ter de manganês, quanto tem que ter de silício, enfim. O restante que sobrar da porcentagem para completar 100% é o alumínio. Então, por isso que nessas duas porcentagens está dizendo base. Já no alumínio 7075, a porcentagem dele pode variar de 87% até 99%. Nas características, a gente tem várias. Eu vou trabalhar nas características de um, né, que vai ser o 7075, porque senão acaba que fica uma coisa muito extensa, mas vocês têm acesso a essa tabela, vocês podem ler com mais calma depois. Mas, por exemplo, o alumínio 7075 ele é muito resistente à corrosão, ao desgaste e à fadiga superficial, que são características muito importantes. Mas ele precisa estar bem lubrificado. Uma coisa que você vê em todos esses alumínios, essas classificações, é que eles precisam estar lubrificados. O único que não fala sobre lubrificação é o 5052 dessa tabela aqui. Então, os demais, eles falam que precisa estar bem lubrificado para você extrair o máximo possível daquela peça, certo? Então, voltando à aplicação aqui no caso do 7075, ele é indicado para coroas e mancais com baixa velocidade e elevada carga, guias deslizantes, engrenagens, segmentos de anéis, bucha e pistão. A gente tem hoje, né, pistões de alumínio já no mercado trabalhando com isso. Coroas, também a gente tem esse material disponível. Mancal, a gente vai dar um exemplo aqui na nossa apresentação de uma utilização para o fórmula de um mancal que pode ser feito de alumínio, assim como também tem diversos outros componentes do nosso projeto que podem ser feitos com esse alumínio ou algum outro tipo de alumínio que seja indicado para esse uso, beleza? Então eu coloquei também limite de resistência, né? Coloquei, isso está em megapascal. No caso do 7075, ele é 559. O limite de escoamento dele em megapascal é 495 e a dureza de Brinell é de 150, certo? Você pode notar que há uma diferença bem grande entre o alumínio 6351 e o 7075 em relação ao limite à resistência e a escoamento. Esses dados a gente pegou de um catálogo, né, de um fornecedor desses materiais de alumínio. Então você pode ver que, por exemplo, do 50-52 já muda bastante para o 60-61.
né, de 167 a 216 muda mais ou menos para 26,7, no caso do limite à resistência. Então já é uma mudança muito grande. E ainda quando entra no 70 a 75 é uma mudança maior ainda, que vai lá para 559. Mas basicamente é isso. Existem muitos outros tipos. Eu só notei agora que aqui está com o nome aço carbono, tá? Mas é porque aqui é ligas de alumínio. Acabei esquecendo de mudar na nossa antiga tabela. Mas enfim, aqui onde está escrito aço carbono é liga de alumínio, tá bom? E aí essa tabela foi o que a gente montou baseado nesses principais que eu vi na internet, que são os mais utilizados pelas empresas e na indústria. Claro que existem diversos outros tipos de alumínio que podem ser usados para diversas outras aplicações, beleza? Como é produzido? O processo de obtenção de alumínio, a partir da bauxita, que vai originar o alumínio primário, ocorre em três etapas. Primeiramente, a mineração, que tem que extrair esse minério, essa rocha da natureza. Posteriormente, tem a refinaria e depois a redução. Então, quanto à imagem à esquerda, o foco dela é como é feito o processo da bauxita até extrair a alumina dele, que é o óxido de alumínio presente na bauxita. E geralmente é proveitoso essa produção quando se encontra uma porcentagem acima de 30% desse óxido dentro desse minério. Então, quanto à primeira etapa, que refere-se à digestão, nessa parte do digestor, antes disso, quer dizer, tem a parte do moinho, que eles pegam toda a rocha, todo o minério presente, tende a fazer um moinho, também passa por uma certa peneira para fazer a primeira separação dos materiais. Aí, após isso, é colocado no digestor, onde tem essa bauxita moída. É colocada uma solução de soda cáustica, né, NaOH, e essa mistura é chamada de licor verde, e esse licor verde será importante, uma vez que ele tende o NaOH tende a reagir diretamente com o óxido de alumínio. Então, todo o restante, que pode ser visto na clarificação, com essa parte do espessador e do filtro, será retirado do material insolúvel, que não será necessário para a produção da alumina em si. Então, tem a extração desse resíduo chamado lama vermelha, e essa fase de clarificação é onde ocorre essa separação desse licor verde com os resíduos insolúveis. Posteriormente, na etapa 3, a precipitação, é quando se dá esse esfriamento do licor verde, e é uma fase onde ocorre a separação do licor verde, por conta que a sua presença é só para conseguir reagir com o óxido de alumínio. Posteriormente, na quarta etapa, que é a calcinação, que é a etapa final do processo, é quando a alumina é lavada para remover qualquer tipo de licor que restou e posteriormente passa por uma secagem. Essa alumina é calcinada a aproximadamente 1000 graus para desidratar os cristais e formar cristais de alumina pura, de aspecto arenoso e branco. Então fica um aspecto de um pó branco. Pronto, então a imagem da esquerda refere-se ao processo de extração do minério da óxido de alumínio a partir da bauxita. A imagem aqui à direita refere-se à etapa de quando quer se colocar alumínio e transformar para o alumínio em si. Então é colocado esse recipiente e tem uma mistura de a criolita, que foi aquela inovação que ocorreu por volta de 1805, que eu comentei. Então, durante essa etapa aqui, há um grande uso da energia elétrica, por conta que vai ocorrer o processo de eletrólise e ocorrer a separação dos íons do OH, do oxigênio e da alumina. Então, a partir dessa separação dos componentes, tem um cátodo e um ânodo que vai propiciar, vai atrair cada um das partes, cada um dos íons presentes nesse componente, e a partir disso, o oxigênio, ele reage com as paredes desse recipiente, que é formado por carbono, e é liberado a saída do gás carbônico, como pode ser visto na imagem, enquanto o alumínio, que reage com a outra parte,
tende a formar o alumínio fundido e assim tem a separação do alumínio. Essa saída do alumínio que mostra aqui no canto inferior à direita, a parte desse alumínio é alumínio puro. Posteriormente, na hipótese de querer fazer alguma liga a partir dele, é aí que ocorre as misturas, que ocorre essa porcentagem em cima disso, e também pode fazer toda a parte do acabamento e as formas em si. Pode passar. Agora vamos falar um pouco sobre a aplicação escolhida pela nossa equipe, que foi a mangue de eixo. A gente escolheu, pois é um componente de extrema importância para os veículos, e além disso, o nosso projeto da universidade trabalha com essa estrutura, ou seja, somos os responsáveis por fazer e pela produção dessa peça. O grupo escolheu representar esse componente com uma imagem que é projetada para o SI, que é a nossa competição. Como vocês podem ver, é uma estrutura simples e bem versátil, porém a dificuldade vem quando é preciso incluir os parâmetros do carro, que é nesse sentido de dinâmica, assim, como determinar o tipo do carro em movimento. Por exemplo, o carro ele tem uma aceleração maior, ele tem uma arrancada, ou ele é mais de velocidade final. Esses parâmetros têm que ser incluídos dentro dessa peça, pois ela é determinante nessa função. A função desse componente é ser o elo de ligação entre as rodas do carro e a estrutura, além de transmitir o movimento circular do eixo para as rodas. Ou seja, sem essa peça, o carro não andaria e não teria como fazer essa conexão. A partir dessa breve explicação, podemos direcionar para o material utilizado, que é, no caso, ali que a gente está trabalhando aqui nesse trabalho, que é o alumínio. Como somos um projeto universitário, essa peça é necessário balancear dois fatores primordiais, que são o custo e o benefício. Pois, normalmente, o orçamento que a gente trabalha é muito pequeno, é uma dificuldade muito grande conseguir dinheiro, já que somos uma parte da universidade que está apenas em prol de aprender e estudar sobre isso. Não é algo que nos traz lucro, por assim dizer. Por causa disso, o alumínio foi uma das melhores escolhas para esse projeto, visto que tem uma boa usinabilidade, é resistente, como, por exemplo, o alumínio 775 tem 559 megapascal, que é bem acima do regulamento da competição. Então, já dá uma margem de segurança muito boa para o carro. Ele é dúctil, além de ser no mercado assim brasileiro, onde o único material que tem um preço estável é o alumínio, ou seja, ele não é tanto afetado pelas mudanças e pelas crises que está acontecendo no país nesse exato momento, né? Adentrando ainda mais nisso, no slide seguinte temos um diagrama, obrigado. Temos um diagrama de concentração, como vocês podem ver, tem um alumínio e o zinco. E como foi falado por Gabriel, a concentração está variando em torno de 87 e 99, né? 98. Quanto mais o alumínio é posto na liga, no caso, né? Quanto maior a porcentagem do alumínio, normalmente mais resistente vai ser o material. Porém, ele vai perder um pouco sua maleabilidade, no caso, um pouco de sua ductibilidade. Isso é um fator que é bem complicado de se trabalhar, visto que a mãe deixa uma das peças que tem mais esforços de rotação, fadiga, tem esforço de tração, compressão. Então, é uma peça que exige muito, de bastante trabalho. Então, o zinco é uma boa adição a essa liga, visto que dá amabilidade, dá uma maior resistência à fadiga, dá uma posição muito rentável para o elemento, no caso. Vocês podem ver no gráfico da esquerda, que é a densidade, aqui em toneladas por metro quadrado, vocês podem ver que o zinco está entre 7, mais ou menos, aqui. Então, assim, ele dá um pump, ele dá um gás, vamos dizer assim, dizendo, na liga, e isso garante assim, muitos pontos da competição, isso garante uma confiabilidade no projeto, então é algo que realmente faz toda a diferença. Agora, fazendo a comparação com outros materiais, por exemplo, pode passar o slide aqui, rapidão, por favor?
Pronto, aqui. Aqui tem alguma das fotos de uma manga de eixo. Por exemplo, à esquerda é a manga de eixo sem as conexões da suspensão, sem o cubo de roda. Já na direita vocês podem ver a suspensão, o pull hold, ou o push hold no caso, a manga de eixo que está dentro da roda aqui. Então vocês veem que é uma estrutura que agrega muito todos os subsistemas do carro. Ela faz jus à complexidade que se dá para produzir uma dessas. Por exemplo, vamos fazer um comparativo agora sobre outros materiais, né? Como eu falei, vamos pegar o aço. Podemos listar alguma das vantagens. A primeira vantagem que eu acho é o preço. Normalmente, o preço do aço ele é menor do que o alumínio, visto que o mercado do aço aqui no Brasil é bem maior. As empresas trabalham mais, é mais difundido aqui no território brasileiro. Então, o preço é menor. Porém, o que temos visto é que está tendo um aumento muito alto, assim, está tendo um crescimento, tendo um crescimento dos preços em torno de 20% a 30%. Isso é um dos fatores que complicam a compra do aço, deixando ele muito caro, assim, pouco rentável para o nosso projeto. Outra vantagem que a gente pode dizer é a facilidade de compra, como eu falei, né, do mercado. Então você tem uma maior facilidade de encontrar perto do seu território. Vamos dizer assim, no estado de Pernambuco você compra ali em Recife, então você pega um frete mais barato. Isso é muito importante para o projeto, porque bate o custo e você ainda consegue ter uma reserva de dinheiro para atingir outros subsistemas dentro do projeto. Então é essencial trabalhar com isso. Agora, citando umas das desvantagens em relação ao alumínio, é o peso do aço. Como a mãe deixa uma estrutura vital para o carro, ela garante que uma das peças, ou um dos fatores, como o CG do carro, fique mais baixo. Por exemplo, quanto mais leve a peça da mãe deixa, normalmente o CG do carro vai ser mais baixo. Isso garante uma segurança do piloto, evita tombamentos, deslizamentos do carro, evita efeitos indesejáveis na roda, quebra. Então, o peso é um fator crucial a ser determinado. Então, tem que ter cuidado quando você trabalhar, fazer essa comparação entre o aço. Por exemplo, o aço 1020 ele é mais leve do que o alumínio 775. Porém, você não pode usar um alumínio tão maleável quanto um aço tão maleável quanto o 1020. Isso que você vai ter fadiga e o aço 1020 não é tão bom, não é tão resistente à fadiga quanto o alumínio aeronáutico. Então, é literalmente esse trade-off que você tem que fazer e buscar agregar o maior qualidade e desprezar ou tentar evitar os efeitos indesejáveis. Outro ponto do aço é a fragilidade. Por mais que a gente use um aço muito resistente, com grande porcentagem de carbono, isso vai afetar diretamente na fragilidade dele, ou seja, ele vai ficar quebradiço, ele vai resistir muito, porém, ele não vai ser maleável, ou seja, se a gente atingir um ponto de esforço que ocasiona a quebra, ele não vai conseguir ter a elasticidade para voltar como o alumínio tem. Então, isso é um fator que causa muito problema. Então, como a gente trabalha também com as velocidades um pouco a mais que o Baja, que é um projeto parelho ao nosso, né? Então, é importante você ter essa característica da fadiga, que é essencial e muitos alumínios têm acima do aço. Assim, a maioria dos alumínios eles comportam uma resistência à fadiga muito maior. Isso é um diferencial e garante muito ponto na competição. Então é basicamente isso. A malha de eixo foi uma das aplicações escolhidas, pois justamente isso. Ela agrega tudo, é o ponto vital do carro, é uma das principais aplicações do alumínio, assim, até fora do projeto, né, fora do campo universitário, na indústria mesmo. Muitos carros agora estão vindo com alumínio, pois é um material mais leve, o carro fica bem mais projetado, fica superdimensionado no caso. Então, foi por isso. Bem, ainda dentro
do campo do Fórmula, do nosso projeto, eu vou aqui falar sobre outras aplicações, só que de menor expressão e bem por cima. Essas rodas aí que estão no slide já são as nossas rodas que a gente conseguiu adquirir para o projeto. E a gente ficou muito tempo na dúvida se a gente gastava um pouco mais para conseguir uma roda de liga leve, de alumínio, ou comprava uma roda comum. E, como o Felipe falou, o peso é uma característica que importa muito nesse momento. E aí a gente conseguiu essas rodas aí, Aro 13, e elas proporcionam uma inércia melhor para o carro. E aqui do lado tem um projeto do Invento aí, de um tanque de combustível. E a gente fez essa escolha do tanque de combustível porque o tanque de alumínio ele evita a contaminação do combustível e de outros produtos químicos com óxido de carbono. E isso é uma coisa que acaba acontecendo muito com tanques de aço. E também pelo peso também, porque tudo do carro, quanto mais leve for, melhor, né? E é isso. Pronto, então basicamente nosso trabalho era esse. Espero que todas as dúvidas de vocês tenham sido atendidas. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente conversa melhor e explica para vocês, beleza? Então nosso trabalho fica por aqui. Obrigado.